Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos um avanço incrível, sobrenatural na tua vida e na tua casa. Apresentamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus, colocando nossos desafios, colocando diante do Senhor nossa casa, colocando diante do Senhor nosso trabalho, nossa saúde, e pedimos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, envolve-nos com a tua graça, envolve-nos pelo teu poder, Senhor. Eu faço uma oração agradecendo pelos livramentos, os livramentos que já se sucederam, os livramentos que estão acontecendo nesse momento da oração e os livramentos que ainda acontecerão. Senhor, nós oramos no nome de Jesus para que venhamos viver o extraordinário do Senhor, o que tu tens reservado para nós. Por isso, Senhor, coloca a tua mão, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e sobre todas as coisas te damos glória, Deus, porque o Senhor tem estado à frente da nossa vida. Senhor, eu oro também por cada criança que está junto com seus pais nesse momento da oração, para que o Senhor cure as crianças, para que o Senhor traga paz às crianças, para que o Senhor proteja e livre de toda a maldade. Quebramos completamente toda a influência do mal, todo o laço do passarinheiro, e pedimos a proteção do Senhor, no nome de Jesus. Senhor, dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, algo que Deus me revelou. É tremendo. Toda vez que eu abro as Escrituras e eu medito na palavra, o Espírito Santo, ele nos instrui, ele nos ensina no caminho da justiça, porque Deus vai abrindo. Eu estou lendo toda a Bíblia novamente, então eu comecei em Gênesis e o Senhor tem me revelado muita coisa lendo a palavra. Eu quero compartilhar algo com você hoje, porque eu sei que essa palavra, ela é uma direção para alguém aqui. Se você entrou nessa oração hoje, buscando uma direção para a sua vida, buscando uma palavra para você, uma palavra para a sua casa, é importante você ficar aí até o fim. Amém? E se você puder compartilhar essa oração com outras pessoas, faça isso. Manda para teus amigos, parentes, manda em grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais. E eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu sempre gosto de, testemunhar o que Deus está fazendo. As pessoas nos mandam testemunho. Eu recebi o testemunho da Tatiane e ela escreveu assim: a paz. Há pouco mais de um ano comecei a ouvir as orações das 6 e das 18, através de um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E que você falou usando o meu sobrenome, dizendo que para eu ter paciência, pois Deus havia me colocado na direção dele. Naquele momento, meu casamento estava praticamente destruído. Desde então, não parei mais. Participei de todas as orações e quando me sentia fraca, lembrava daquela palavra. Foram 7 meses de luta e oração. E hoje, para a honra e glória de Deus, meu casamento foi restaurado. Meu marido também participa das orações e inclusive dos seus eventos. Glória a Deus Todo-Poderoso, que Deus continue te abençoando. Oh, glória! Que lindo o teu testemunho, Tatiane. Olha, fiquei maravilhado. Lindo o teu testemunho. Que Deus te abençoe, irmã. Deus abençoe teu marido. Um forte abraço para vocês. Amém? O que Deus uniu, o inimigo não vai separar. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu sempre digo para você, né? Entrou na minha oração, entrou num vídeo, deixa a tua curtida, compartilha. Porque tem tanta gente que precisa dessa palavra. E às vezes a gente sabe que é a bênção só pra gente. Entenda uma coisa. Se você semear, aprender a semear aquilo que vem nas suas mãos, você semear com amigos, com parentes, com pessoas próximas, isso vai voltar para você. Sabe, eu e a minha esposa, a gente
A gente conversa muito sobre o tanto que a gente se entrega para o reino de Deus, sabe? Eu e ela, a gente tem se entregado, assim, já fazem mais de 20 anos, já vai para quase 25 anos, é bastante coisa. E você sabe que 23 anos. Você sabe que Deus nunca deixou de nos recompensar. Pessoas dão problema, pessoas sugam, mas pessoas são bênção também. Pessoas ferem, pessoas curam, pessoas tiram, pessoas dão. Nós já vimos de tudo na nossa vida e em todas as coisas a gente sempre fez para Deus, colocando nosso coração no reino, sabe? Muitas vezes colocando, sabe, a vontade de Deus e o reino em primeiro lugar, e temos visto Deus nos recompensando. Temos visto Deus, sabe, nos abençoando, abrindo portas na nossa vida. A recompensa do Senhor sempre vem. Então não fica triste se alguém é ingrato com você, não fique triste se alguém lhe trai ou se não reconhece nada absolutamente que você fez, porque a tua recompensa vai vir do Senhor. A tua recompensa vai vir do Senhor. Sabe, uma vez uma mulher chegou para mim e ela chegou tão abatida, tão abatida. Ela havia se entregado, sabe, de coração a uma obra. Ela ajudou, foi uma coluna naquela obra, ela foi diaconisa naquela igreja, ela preparava a Santa Ceia e o líder da igreja teve uma atitude errada com ela, magoou ela e ela ficou assim por terra. Ela ficou por terra porque, sabe, quando uma pessoa se dedica muito a uma coisa e depois ela se frustra, ela ficou assim. E muitas pessoas, quando se frustram, elas retrocedem, elas não vão adiante. E essa mulher estava assim, quando ela encontrou os meus vídeos na internet, ela estava cabisbaixa, não queria mais congregar. E então ela ouviu que eu tinha uma escola de profetas, não me lembro aonde, e ela foi nessa escola e teve um tempo de aconselhamento comigo e ela disse, eu tinha o maior prazer de servir a Deus e foi tudo tirado de mim e foram injustos comigo e eu não sei o que fazer, e isso vem com uma revolta em mim. Eu disse para ela, irmã, tudo que você fez para Deus, Deus te recompensa. Tudo que você fez para Deus, tudo que você fez para Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você se dedicou, deu anos da tua vida, assim como eu. Tenho dado a minha juventude a Deus, tenho entregado o meu tempo a Deus, tenho aberto mão de muitas coisas e o Senhor me disse que iria me honrar e realmente Deus tem feito isso e tem feito muito mais na minha vida. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus vai te honrar, certo? E eu disse para ela, não te preocupa que a recompensa vai vir. E eu digo a mesma coisa para você, que talvez, sabe, tenha feito muito para Deus, tenha se dedicado e você encontrou alguns líderes ruins no caminho, alguns líderes que lhe magoaram, lhe machucaram. A recompensa vai vir do Senhor para a sua vida e ela virá. Pode aguardar, eu sou testemunha de que a recompensa de Deus vem. Tem coisas que a gente só vai ser recompensado na eternidade, mas posso lhe garantir que aqui nessa terra você vai ser recompensado. Aqui nessa terra você vai ser recompensado em todas as coisas, porque Deus não se esquece dos seus. E foi essa palavra que Deus me deu hoje, que está em Gênesis capítulo 40, verso 14, que diz assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José estava preso injustamente.
E aqui eu vejo algumas coisas, sabe, nessa palavra, e sabe, Deus me abriu muitas coisas aqui nessa palavra. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Na mesma noite, ambos sonharam. E estavam perturbados. José viu que eles estavam perturbados na prisão e perguntou: "O que vocês estão perturbados? O que está acontecendo? Eu vejo que o semblante de vocês está diferente." Então eles contaram que tiveram sonhos perturbadores. José interpretou o sonho dos dois. Só que para o copeiro que iria ser restituído, José disse assim: "Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando você for restituído." O copeiro foi restituído e esqueceu de José. Sabe por que o copeiro esqueceu de José? Porque Deus não precisa de uma ajudinha nossa para nos dar o livramento. Deus não precisa de uma ajudinha nossa para abrir uma porta. Tudo o que você tem que fazer é continuar servindo a Deus, obedecendo a Deus. É que nós forçamos as coisas. E quando José tentou forçar, o homem esqueceu dele. Talvez algumas pessoas estão se esquecendo de você. Pessoas que você ajudou, pessoas que você estendeu a mão. E como eu disse, a recompensa vai vir do Senhor. Chegou o dia de José sair da prisão. O copeiro lembrou de José. Aí você pergunta: como assim ele lembrou de José? O Espírito de Deus trouxe a lembrança. O Espírito de Deus trouxe a lembrança ao copeiro a respeito daquele hebreu lá na prisão que interpretou o sonho e que disse: você vai entregar o copo nas mãos do faraó novamente, o Senhor vai te restituir, o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Escute essa palavra. Quando você permanece fiel a Deus, obediente, Deus vai fazer com que pessoas se lembrem de você. Sabe, eu tenho experimentado isso na minha vida. Uma mulher, esses tempos, ela disse assim: eu estava em casa e comecei a fazer as minhas coisas. Ela já não estava acompanhando as minhas orações tão assiduamente, porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Elas participam da oração enquanto é conveniente para elas, mas elas não oram sem cessar, e por isso que elas não têm vitórias maiores. Essa mulher estava, lavando lá a sua louça, e ela lembrou de mim, lembrou do meu ministério, e ela entrou numa oração e fez um compromisso com Deus de voltar a orar. E ela disse que daquele dia em diante, além de acompanhar as orações, o Senhor colocou no coração dela que ela deveria orar por mim todo o santo dia. Ela deveria ser uma intercessora do meu ministério. E ela me falou, sabe, de um dia que Deus a inquietou. Um dia que Deus mexeu com ela, sabe? E ela então se entregou, né? Se entregou em oração e ficou ali por um bom tempo orando pela minha vida. E depois ela veio aqui na igreja para falar comigo e ela disse: tal dia eu levantei um clamor, né? Deus me tocou, eu oro todos os dias por você, mas Deus me tocou naquele dia de levantar um clamor por você. Era bem um dia que eu estava enfrentando uma grande luta. Porque essa é a bênção de ter intercessores perto de nós, né? Porque os intercessores veem coisas que a gente não vê. Os intercessores, eles entram na brecha. É por isso que eu amo intercessão, né? Tanto que eu estou no módulo de intercessão dentro da Academia Kindle. E é maravilhoso isso. Quando Deus levanta pessoas para se colocar em intercessão em nosso favor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você escute essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a sua vida. O Senhor está falando com alguém, eu sei. O Espírito de Deus está falando com alguém. É tempo de mudança na tua vida. É tempo de mudança, é tempo onde as coisas vão se movimentar na tua vida de uma maneira sobrenatural. As coisas vão se movimentar, grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus. Amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quando você está na presença de Deus, Deus faz com que pessoas lembrem de você. É por isso que você não pode sair da presença de Deus.
porque quem vai te recompensar é Ele, quem vai levantar as pessoas para te ajudar é Ele, sabe? É por isso que eu não fico chateado com ninguém, até com aqueles que dizem que iriam estar comigo muitas vezes na televisão e depois, né, acabaram se esquecendo, ou enfim, tiveram outros problemas. Eu nunca fico magoado com ninguém, porque eu aprendi uma coisa: a minha vida está nas mãos de Deus. Então, está tudo nas mãos de Deus. Se alguém lembrar de mim, vai lembrar porque Deus o lembrou. E se alguém se esquecer de mim, vai se esquecer porque Deus fez com que se esquecesse de mim. Entende isso, como é importante você estar totalmente nas mãos de Deus? Você tem que estar totalmente nas mãos de Deus. Hoje nós vimos os homens forçando as coisas e não deve ser assim. Você deve ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo, sabe? Uma entrega tão grande com Deus. E Deus falou comigo aqui nessa oração. Certo? Eu estava aqui no meio, dei uma paradinha, não sei se você viu aqui, mas o Senhor me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Eu quero dizer para você que Deus, Ele fala com você que está aí, Ele fala comigo que estou aqui. Amém? Glória a Deus toda a glória. Não sei se você assistiu o podcast de hoje, nós colocamos 40 e poucos minutos de um podcast, mas tem mais ou menos 1 hora a mais de podcast. E você pode assistir o podcast integral entrando para a academia aqui no Global, se tornando um aluno nosso. Ali tem um conteúdo exclusivo dentro da academia e você vai ser treinado a ter um discernimento espiritual mais apurado. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida e na sua casa, no nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, lembrando todos que amanhã tem Santa Ceia, tá? Na igreja, aonde eu estarei ministrando, e o endereço da igreja que eu estarei ministrando nesse domingo é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, esse domingo estarei aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, às 9 da manhã. 15 minutos antes de começar o culto, vamos orar pelos doentes. Se tem alguém que está doente aí, quer receber uma oração no presencial, vem, porque nós vamos ungir você com óleo e vamos orar pela sua vida, tá bom? Então, te aguardo aí, amém? Te aguardo aí, porque vai ser bênção em nome de Jesus. E terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um grande lançamento, algo que eu nunca fiz aqui no nosso canal, certo? Nunca fiz no meu ministério esse tipo de ministração que Deus me direcionou. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Então, na terça-feira, às 6 horas da manhã, nós vamos falar de algo extraordinário. Quero compartilhar algo com você aqui, tá bom? Então, se não é aluno da academia aqui no Global, hoje mesmo se torne nosso aluno, vai lá no nosso site e se torne nosso aluno em nome de Jesus. Quero declarar os Salmos 91. Eu dei o endereço da igreja para vocês? Se não dei, vou dar agora. Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Tá bom? Muito bem. Amanhã Santa Ceia também vou transmitir ao vivo a partir das 9 da manhã. Tá? Tem tudo isso aí. É bastante coisa. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou agora orar por você, interceder pela sua causa. E se você puder, pegar essa palavra
e compartilhar com 7 pessoas, faça isso. Amém? E eu quero também dar um anúncio aqui importante para vocês. Nas minhas lives às 6 da manhã, nas lives da manhã, eu tenho, você sabe que geralmente é ao vivo, raramente é gravada, geralmente, assim, 99% das vezes é ao vivo. E a gente anda tendo alguns problemas, eu não sei o que é ainda, a gente está tentando descobrir, que cai a live, mas não cai totalmente. Se você atualizar, ela volta, né? E as lives ao vivo, elas são muito importantes, porque eu sempre entrego palavras durante as lives ao vivo. Então é importante, se você entrar e por algum acaso cair, né, a transmissão ali, você entra de novo. Não é que eu saí, eu continuo ali, mas aí você atualiza e entra, tá? Eu não sei, a gente está tentando resolver esse problema aí. Muito bem, vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Dá vitória, Pai. Opera milagres, intervém na vida dessa pessoa. Eu oro agora, Senhor, para que os bloqueios sejam quebrados. Toda enfermidade e dor, infecção, inflamação, alergia, problemas respiratórios, rendam-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que sente seu peito apertado, toda pessoa, meu Deus, que sente uma ansiedade, que sente uma aflição, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que tudo se submeta a Jesus agora. Que todo mal se submeta a Jesus completamente, seja livre, seja liberto. No nome de Jesus eu oro para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, de insônia, de perturbação noturna, em o nome de Jesus Cristo, perturbação até mesmo, Senhor, nos quartos, que tudo isso renda-se a Jesus Cristo e que entre na tua casa a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, que entre na tua vida o toque de Deus no nome de Jesus Cristo. Sê tocado, sê abençoado, que a mão do Senhor se mova em teu favor e que você venha viver o extraordinário de Deus na tua vida. Eu quero declarar a partir de hoje portas abertas e tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração e eu peço um milagre, Pai, em nome de Jesus. Para cada pedido de oração, para cada necessidade, para cada oração, eu peço um milagre. Eu peço um milagre no nome de Jesus. Oro também, Senhor, para que o Senhor venha restaurar a vida sentimental dessa pessoa, venha restaurar seu casamento, venha restaurar a sua família. Eu oro para que tudo aquilo que resiste espiritualmente seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser visitado, ser visitada por Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Compartilhe agora com 7 pessoas. Seja um cristão genuíno e compartilha essa oração com 7 pessoas, manda para alguém aí, compartilha nas redes sociais, Deus vai te abençoar tremendamente no nome de Jesus. Amém? Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui ao vivo. Forte abraço, paz e prosperidade para você. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos nossa vida, família e tudo que estiver ligado a nós aos pés da cruz, aos pés de Jesus, tudo colocamos nas mãos dele e pedimos teu favor, Senhor. Toque-os com o teu poder, Jesus, toque-os com a tua graça e que cada pessoa que está aqui nessa oração seja envolvida por um poder sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que está sugando as energias dessa pessoa seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Senhor. No nome de Jesus, remova, Pai, tudo aquilo que possa estar tirando a alegria dessa pessoa, a saúde, as forças, o ânimo,
e até mesmo, ó Deus, que possa estar tirando o tempo dessa pessoa. Eu peço a tua bênção sobre ela e sobre sua casa. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Essa palavra é uma palavra que Deus me deu e eu sei que vai ser bênção na sua vida. Eu vou falar hoje sobre a importância de discernirmos como devemos lidar com as pessoas. Você não pode dar o mesmo acesso para todo mundo na sua vida. Certa feita, alguém teve um sonho comigo. E nesse sonho que essa pessoa teve, ela viu nas minhas costas como se fosse uma sanguessuga. E essa pessoa no sonho tentava me ajudar a tirar das minhas costas essa sanguessuga. E quando me relatou isso, era exatamente o que estava acontecendo comigo. Pessoas drenam nossa energia. Guerras drenam a nossa energia. E se nós não estivermos indo constantemente a Deus para renovar as nossas forças, nós continuaremos cansados, exaustos e afadigados. Agora, a grande parte das lutas que nós temos é porque não conseguimos estabelecer limites para as pessoas e às vezes dependemos de algumas coisas que não poderíamos depender. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: minha dependência total deve ser de Deus. Já parou para pensar que somente Deus pode suprir algumas faltas em nós, algumas carências dentro de nós? Eu converso com muitas pessoas que nunca tiveram um abraço de pai, um abraço de mãe. Uma vez eu estava conversando com uma mulher e ela disse: meu pai nunca disse que amava eu e meus irmãos. Nunca disse. A gente que vem de um lar que o pai e a mãe estão sempre dizendo que amam, que pega o filho no colo, que abraça, que beija, isso pode parecer uma coisa assim de outro mundo. Mas eu quero dizer para você que isso é mais comum do que você imagina. Tem muito filho, tem muita filha que nunca ouviu do pai e da mãe: eu te amo. Nunca recebeu um abraço, nunca recebeu um beijo, nunca recebeu, sabe, um amor verbalizado. E pode parecer isso, sabe, coisa de outro mundo, como eu disse, mas isso é real e acontece todos os dias. A Bíblia nos diz em Provérbios 20, 22, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Olha só, não diga, a Bíblia diz, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Quantas pessoas tomadas pela raiva, pelo rancor, pelo ressentimento, elas querem ir lá na casa da pessoa que a ofendeu, ou quando cai a ficha que ela teve todo o tempo sendo roubada, todo o tempo sendo enganada, todo o tempo sendo defraudada, quando cai a ficha ela tem vontade de ir lá e dizer poucas e boas. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso é uma coisa assim que eu prego para mim mesmo, isso. Na ira do homem não opera a justiça do Senhor. Diz que um pastor teve uma infância muito pobre, muito difícil, e a família dele plantava algodão. E ele até seus 17 anos trabalhou na lavoura. E sabe, num tempo onde bancos quebraram, num tempo onde a crise, a Grande Depressão estava assolando o país, eles passaram por muitos apertos, essa família enfrentou muitos desafios. Aí quando esse homem completou seus 40 anos de idade, certo dia, ele começou a relembrar algumas situações que ele viveu quando era criança.
E aquilo ali trouxe uma revolta nele, porque ele pensou da seguinte maneira: eu deveria ter uma vida melhor, meus pais deveriam ter me dado uma vida melhor, eu passei muita coisa na vida porque eu tive que correr atrás da, da vida que eu tenho hoje. E então ele tomou uma decisão, entrou dentro do carro e pensou em ir lá falar com seus pais que já eram velhinhos, do porquê que eles, sabe, deram uma infância tão difícil para ele. E quando ele entrou no carro, o Espírito Santo falou com ele. Porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se revela a nós. E o Espírito Santo disse para ele: você está muito ferido com seus pais, não está? E ele disse: sim, Senhor. E o Senhor disse para ele: você já refletiu que naquela época seus pais tinham 6 crianças para alimentar? Eles não tinham energia elétrica, ninguém queria comprar o algodão, os bancos estavam em dificuldade, as pessoas que estavam ao redor estavam em dificuldade, e que eles podem ter feito o melhor que eles podiam por você. Então diz que esse pastor começou a chorar dentro do carro, começou a chorar, porque ele entendeu que os seus pais fizeram o melhor que puderam por ele. Às vezes, a nossa expectativa está demais nas pessoas. Colocamos a nossa expectativa muito nas pessoas, esperamos que elas venham suprir as nossas necessidades. Elas venham, sabe, trazer todas as respostas que precisamos, todo o amor que sentimos falta, quando na verdade as pessoas, elas só dão aquilo que elas têm. Seu pai, sua mãe, mesmo que nunca disseram para você que amam você e você era importante para eles, talvez eles não tivessem isso para dar para você, porque talvez eles não receberam isso nem dos seus pais. Então, nós vemos que muitas vezes a atitude de uma pessoa em relação a nós não é porque ela não quer nos dar aquilo, é que ela nunca recebeu aquilo. Mas quando Deus abrir os seus olhos para essa verdade, você tem que chegar ao seu Pai Celestial e pedir ao Pai Celestial: Pai, me encha de amor, me encha da tua força, me encha do teu carinho, para que eu possa transbordar isso sobre os meus filhos. Maldições podem ser quebradas quando há uma interferência, quando há uma intervenção divina. E essa intervenção divina pode ser você. Entenda, você não pode se tornar tão dependente de pessoas que obtêm o seu valor pela maneira como elas se tratam, porque às vezes as pessoas não vão te tratar bem. Então, pensamos da seguinte maneira: se não me tratam bem, é porque talvez eu seja ruim. Não me tratam bem, é porque talvez eu não seja bom. E vem todos aqueles pensamentos: você não é suficiente, você não é nada, você nunca vai conseguir nada. Você está esperando ter uma validação das pessoas, quando na verdade você já foi validado por Deus. Entende? Você é filho de Deus. Você deve buscar essa falta que existe em você, em Deus, que é seu Pai Celestial. É fácil nos tornarmos viciados em elogios, viciado em incentivo, viciado em ter pessoas torcendo por nós, mas eu sinto lhe dizer que na vida vai ter gente torcendo ao contrário para você e não a favor de você. Claro que vai ter um que outro que vai torcer por você, mas vai ter uma grande fatia que vai torcer contra você. E infelizmente, você não tem o que fazer em relação a isso. Mas você pode depender de Deus. E haverá momentos na nossa vida que precisamos confiar e depender de Deus. Quando a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Nos momentos de dificuldade da nossa vida, o que não pode faltar é a presença de Jesus. A Bíblia não está falando de pessoas ali, está falando de Jesus. É Jesus que não pode faltar na nossa vida. É a sua presença que não pode faltar na nossa vida. Seu valor não vem de outra pessoa. Seu valor vem do seu Criador. Se você confiar nas pessoas, ficará desapontado. Confie, mas até por ali. Porque no final das contas, é você e Deus. Nesses momentos de decisão, nesses momentos de beco sem saída, nesses momentos de vale, dependa do seu Criador. As pessoas podem não encorajá-lo, mas você pode encorajar a si mesmo com o que Deus disse sobre você na sua palavra e também em relação às profecias e sonhos proféticos e visões proféticas que você recebeu durante a sua caminhada com Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Se você nunca recebeu uma palavra profética, se você nunca recebeu uma profecia, um sonho profético, uma visão profética, Deus fala muito através da sua palavra, coisas extraordinárias sobre você. Mas eu quero dizer que Ele também vai falar por outros meios. E se você se manter fiel a Deus, você vai receber essas palavras no seu caminho. Eu sei que hoje em dia está muito difícil as pessoas receberem palavras originais de Deus. Palavras, sabe, que podem realmente ser de edificação, de exortação, de consolação, mas elas vêm. E elas vão chegar para você que é fiel a Deus. Eu quero liberar uma palavra, eu sinto no meu espírito liberar uma palavra. Deus vai falar com você no seu caminho, em nome de Jesus Cristo, de uma forma sobrenatural. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio. Escreve aí, eu creio. Deus vai falar comigo de uma forma sobrenatural. A pessoa que se afastou, que te fez mal, que fez comentários dolorosos, sacuda esse desrespeito e siga caminhando, porque você depende de Deus. Enquanto você ficar preocupado com a aprovação dos outros, quantas curtidas deram na sua publicação, o que falaram de você, você vai ficar refém de um sistema que está caído. Mas se você depender de Deus, depender, sabe, de Deus se agradar, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a nossa fonte de sustento, de permanência, de lugar, de bênção, de proteção está em Deus. Não está no que dizem, no que falam, como reagem. O mundo que nós vivemos é um mundo extremamente crítico, julgador. Mas não esqueça, você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que é justo e que é poderoso. Uma mulher fez uma pergunta para mim hoje e ela disse, no meu trabalho, alguém está competindo comigo e fala mal de mim para os outros, o que devo fazer? E eu disse para ela, aprenda a continuar fazendo o teu trabalho com integridade, a primeira coisa, faça o teu trabalho com integridade. Segunda coisa que eu disse para ela, você tem que ignorar isso, porque se você der atenção, isso vai lhe desfocar e isso vai, de alguma maneira, respingar no seu trabalho. E a terceira coisa que eu disse para ela é, ore a Deus, porque eu sei que Deus é justo. Deus é justo, gente. O que se planta, se colhe. Hoje, as pessoas fazem o mal, mas amanhã elas colhem. Porque a Bíblia diz, e a vida nos mostra também, que é isso que acontece. Então hoje, alguém pode estar, sabe, lhe criticando à torta e à direito, lhe julgando, lhe atacando, lhe prejudicando no seu trabalho, nos seus negócios. Essa pessoa pode estar à caça de você. A Bíblia diz que o Senhor nos livra da obra do caçador. Pega aí essa palavra como palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução divina de hoje? Essa palavra foi poderosa. E se você compreender ela bem pelo Espírito Santo, pode mudar a forma como você vive a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você não é nosso aluno na Academia Quino Global, eu convido você a se tornar o nosso aluno. Amém? Se torne o nosso aluno na Academia Quino, porque eu sei que vai ser uma bênção na sua vida, para o seu crescimento, para o seu discernimento espiritual. Você tem que aprender a discernir as coisas espirituais.
Sabe, na oração da manhã eu falei muito sobre a visão que Deus nos dá e é uma das formas, quando a gente antevê certas coisas, que Deus usa para falar conosco. E todos esses entendimentos que eu tenho sobre como que Deus fala, não tem ajudado apenas a mim a viver de uma maneira diferente aqui nessa terra, mas tem ajudado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Eu tenho muitos alunos que tiveram as suas vidas transformadas. Você sabe que eu tenho a alegria que desde que o meu ministério ele se tornou um ministério que tem alcançado muitas pessoas, as mesmas pessoas que me acompanhavam lá no início, me acompanham até hoje, as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E isso não é fruto do trabalho de um homem, isso é fruto, sabe, da fidelidade de Deus e de que os ensinos que nós temos ensinado às pessoas realmente surte efeito e que tem abençoado a vida realmente de muita gente. Por isso, vem se tornar nosso aluno na Academia Kingdom. É só você ir no meu site www.vinicius07.com.br e ali você pode se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Eu quero declarar os Salmos 91 e domingo agora nós temos Santa Ceia e eu vou estar ministrando nesse domingo na ceia da igreja e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. 15 minutos antes de começar o culto, vamos orar pelos doentes. Anota o endereço aí, aonde eu estarei esse domingo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas essa oração e você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Nós vamos estar orando pela tua vida, vamos estar te abençoando no nome de Jesus. E amanhã, 9 da manhã, vai sair um pedaço de um podcast exclusivo. Um podcast exclusivo de um médico que teve experiências sobrenaturais com Deus. Você não pode perder, certo? É um pedaço porque o podcast inteiro nós colocamos dentro da academia, para os nossos alunos da academia. Mas nós vamos colocar quase 40 minutos do podcast para te abençoar. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre as coisas espirituais amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu desafio. Aos pés de Jesus você vai apresentar a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora e toca na vida dessa pessoa. Toca na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. E nós colocamos aos pés de Jesus toda a nossa vida, nossos filhos, nosso futuro, nossas decisões e pedimos a tua bênção. Senhor, eu oro agora por mães que estão pedindo a restauração da vida de filhos, que estão pedindo a mudança na vida de filhos. O Senhor me toca nesse momento de orar em favor dos filhos. E eu quero pedir, Pai, a tua proteção sobrenatural. Nós colocamos todos os filhos aos pés de Jesus, desde os bebezinhos até aqueles que já são casados, que já têm filhos também. Colocamos eles diante de ti. Eu sinto no meu coração. Me movo, Senhor, nessa palavra profética que o Senhor está ministrando dentro de mim, que os filhos estão sendo tocados por Deus nesse momento,
está havendo uma intervenção sobrenatural. E tudo aquilo que não vem do Senhor está sendo desfeito no nome de Jesus Cristo. Amizades ruins, negativas, estão sendo desfeitas. Todo tipo de influência maligna que tem arrastado os filhos deste homem e desta mulher para maus caminhos, essa influência, esse laço, essa amarra está sendo cortada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Opera sobrenaturalmente nos negócios dessa família. Abre as portas, Pai, que essa pessoa está pedindo a Ti. E eu apresento a Ti agora todos os pedidos de oração, Pai. E eu peço um milagre de Deus sobre a vida dessa pessoa. Que caia por terra todo tipo de levante contra essa família, de perseguição, de ataque, de perturbação. Sai em nome de Jesus. Eu me levanto contra todo mal e eu digo a toda obra maligna seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que venha tempos de paz, de conquista, de avanço, de milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Eu oro, Pai, para que ninguém seja enganado, mas que essa pessoa tenha uma visão de tudo que está ao seu redor, uma visão com discernimento espiritual. Dá discernimento para essa pessoa. E Pai, eu quero te pedir nesse momento, venha suprir as pessoas de todo o amor que elas precisam. Venha supri-las de toda a atenção que elas precisam. Venha supri-las, Pai, de toda a paz que elas precisam e que elas não busquem nos homens isso, mas venham buscar em Ti. Senhor, Tu és a fonte de poder, de força e de amor. Encha a vida de cada um dos Teus filhos e que eles se sintam abraçados pela presença do Espírito Santo de Deus. E que nesse tempo, cada vida que está junto comigo aqui seja restaurada por Deus. Eu declaro saúde também, no nome de Jesus, sobre todo aquele que está doente, seja curado. Jesus Cristo dá saúde, Ele perdoa teus pecados e sara tuas doenças, diz a palavra, e por essa palavra nós fazemos a oração da fé, declarando saúde no teu corpo físico, cura, milagre sobrenatural de Deus, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa palavra, com essa oração. Compartilha com outras pessoas, no nome de Jesus. Manda para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. E eu aguardo você amanhã, 6 da manhã. Estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.